Olá, eu sou a Fernanda Fusco, estou de volta ao cenário antigo. Como vocês perceberam, eu estou de volta ao cenário antigo, porque eu tive que devolver a câmera que eu peguei emprestada e agora eu voltei a gravar com a minha webcam. Então eu vou gravar com a minha webcam até eu conseguir comprar a filmadora digital, né, que talvez só no ano que vem mesmo. Então vocês vão me aguentar nessa imagem horrível, esse áudio horrível, e vai ter que ficar assim mesmo por hora. Tinham deixado um comentário pra mim no vídeo anterior, pedindo pra eu continuar falando a respeito das minhas aulas, né, a respeito da minha turma, enfim. Só que como faz 2 semanas que eu deixei o último vídeo, então não tenho tanta novidade pra contar. Então eu vou falar por enquanto de algo que eu tenho me dedicado esses dias, que são os meus portfólios, né? Eu quero mostrar pra vocês. O que é um portfólio? Um fotógrafo, por exemplo, coloca o seu portfólio na internet a fim de divulgar o seu trabalho. Então o portfólio dele tem as fotos dele, né? Que ele tirou. De um publicitário a mesma coisa, tem as campanhas publicitárias. E de um professor, como é o portfólio de um professor? A gente não aprende receitas prontas na graduação, de como montar um portfólio. Cada professor, cada profissional desenvolve o seu portfólio de uma maneira diferente. E eu quero mostrar um pouquinho dos meus, como é que eu tô organizando. Então eu achei que para melhor organizar, eu tive que comprar 3 pastas e eu fiz 3 portfólios. Eu tô querendo encapar esses portfólios aqui para ficar mais bonito. Quero encapar com contact. Mas por hora eu não vou comprar porque eu tô sem dinheiro e também tô sem tempo. Esse portfólio é o portfólio que eu carrego todos os dias. Então em todas as aulas eu estou com ele. Por quê? Aqui tem... Opa, uma folha solta. Aqui tem o cronograma de aula, né? De todos os dias. Isso aqui foi eu que montei. Coloquei aqui o calendário, os projetos da escola, o que tem que ser trabalhado, né? Pela prefeitura. Relatórios comportamentais, então tudo que acontece de diferente eu relato e coloco nesse saquinho aqui. Então eu tenho um aluno com necessidade educacional especial, que é um aluno que tem deficiência intelectual, e para ele é necessário fazer um relatório comportamental por dia, né? Todos os dias eu tenho que fazer um relatório diferente, e esses eu coloco também aqui. Aqui são as convocações, se eu convoco algum pai, né, por causa de comportamento, alguma coisa eu coloco aqui. Os projetos que eu fiz de português, planejamento, matemática, tudo. E no final eu coloco as atividades que eu vou trabalhar durante a semana. Eu já deixo aqui para ficar mais fácil para eu pegar. Bom, o segundo portfólio que eu montei é um portfólio que eu deixo aqui em casa mesmo. É um portfólio para consulta, que são das avaliações individuais dos alunos. Então, todas as atividades avaliativas eu coloco aqui. Eu separei assim, cada saquinho desse eu coloquei as atividades de cada aluno. Então, de um lado do saquinho tem as avaliações de português, do outro tem as sondagens de matemática. Então, por exemplo, esse aqui é um aluno que já está alfabetizado. Então, nessa folha aqui, deixa eu colocar mais para cima, senão vocês vão ver o nome dele. Então, nessa folha aqui, eu fiz uma tabela para registrar todos os erros ortográficos dos alunos. Então, eu anoto tudo aqui. Para os alunos que ainda não escrevem convencionalmente, como esse aqui, eu colo as sondagens. Então, por exemplo, esse aluno não escreve convencionalmente, vocês estão vendo aqui. Mortadela, olha como ele escreve. Presunto, um menino comeu queijo. Então, eu constatei que ele está no nível silábico, né, e coloco aqui o nível em que a criança está. No método tradicional, né, no método tradicional da alfabetização, todos os alunos seguiam uma cartilha. Então, por que é um método? Porque para aprender todas as letras se passava pelo mesmo método. Então, aprendia babebi bobu, depois forme frases, depois essas coisas assim, né, que para a criança não tinha significado, para algumas crianças não tinha significado nenhum. Com a concepção construtivista, entende-se que cada criança passa por um nível diferente até se alfabetizar. Então, primeiro, se vocês quiserem pesquisar depois no Google aí, quem criou, né, essa concepção foi a Emília Ferreiro, né, uma argentina.
Então a criança passa primeiro pelo nível pré-silábico, depois silábico alfabético e finalmente até ser alfabetizada. Então eu peguei esses 2 livros aqui da Esther Pilar Grossi, tem um livro para cada nível, né? Mas eu peguei só desses 2. Então, além dela definir o que a criança sabe em cada um desses níveis, também tem atividades de intervenção, que as atividades de intervenção. Então, uma coisa que eu observei na prefeitura, que eu tenho achado bastante errado, é que a prefeitura cobra dos professores para fazer as avaliações diagnósticas. É claro, todo professor tem que fazer as avaliações para saber em que nível da leitura e escrita os seus alunos estão, ou de matemática também tem as avaliações diagnósticas. Só que o que tem acontecido? Os professores fazem essas avaliações, constatam que o aluno está em tal nível, classificam, mas depois não fazem nenhuma intervenção, a fim de que o aluno continue progredindo. É a mesma coisa que você ir para um médico, o médico constatar que você está com tuberculose, sei lá, e não fazer nada para você melhorar. É a mesma coisa. Mas voltando, também criei outro portfólio. Esse é o portfólio de atividades, de atividades realizadas, né, de planos de aula, que é o portfólio que eu deixo em casa. Então, as atividades de todas as matérias eu registro e coloco aqui em formato de planos de aula. Na graduação a gente aprende a fazer isso, apesar de muita gente não utilizar, né, na prática. Então eu coloco aqui a data, o tema, a disciplina e a duração da aula, os objetivos que a aula vai atingir, como se dá o desenvolvimento da aula. Então, por exemplo, ler a poesia tal, depois em seguida fazer tal coisa, enfim. E por fim a avaliação, como se deu essa atividade, né? São as observações que eu coloco. Em alguns planos de aula também coloco os recursos que serão utilizados, enfim. A prefeitura não obriga a gente a fazer os planos de aula, nem nada disso, mas eu resolvi fazer porque eu acho bom a gente ter esses registros, porque quem sabe daqui uns 10 anos eu não volte a pegar uma turma de 3º ano, de 4º ano, né, que é o caso que eu peguei, e vai que eu preciso de ideias para atividades, só que eu não lembro de nada. É claro, né, que nem todas as atividades que funcionam com essa turma pode funcionar com a outra, mas eu acho legal deixar registrado e também para acompanhar o progresso dos alunos, né, porque eu deixo todas as observações das aulas aqui. E é isso aí. Então fica aí a dica para quem quer montar seu portfólio de aula, mas não sabe como começar, né? Lembrando que não existe receita pronta, você pode montar o seu portfólio, organizar da forma como que você quiser. Tem professores que montam só um portfólio, só que eu senti a necessidade de montar esses 3. Já que eu tô falando sobre educação e eu mostrei para vocês as fichas onde eu registro os erros de ortografia, eu peguei também esse livro na biblioteca da minha faculdade, que eu vou tampar aqui para vocês não saberem que faculdade que é. Então eu peguei esse livro aqui na biblioteca da faculdade, Ortografia, Ensinar e Aprender, do Arthur Gomes de Moraes, da coleção Palavra de Professor. Esse livro fala a respeito de como as crianças pensam a ortografia. Então, também diferente do método tradicional, não existe uma ordem para você ensinar a ortografia. Então, por exemplo, eu acho que em janeiro eu vou ensinar R brando e RR para as crianças aprenderem. Não é assim. Você primeiro, igual eu fiz, tem que constatar quais são os erros ortográficos de cada aluno para em seguida fazer as intervenções. Então aqui também tem dicas de intervenções, inclusive algumas que eu achei muito legal, para refletir a respeito da ortografia, trabalhar com quadrinhos do Chico Bento, porque além disso você trabalha também com a linguagem regional, né? É muito legal mesmo. Se você faz graduação em letras ou pedagogia, eu aconselho pegar esse livro para ler. A leitura é bem gostosa também. Por hora é isso aí, pessoal. Até mais.